Nossa lição de hoje, família, princípios e valores. É a lição número 2. E eu me sinto muito à vontade de ministrar essa lição, porque falando de família, eu tenho vou fazer com meu marido agora, em fevereiro, 43 anos de casada. Graças a Deus por isso. Um marido só a vida inteira. E vivemos bem. Nós não somos daqueles que vivem de fachada. O que você vê, olha para mim e para o meu marido, a vida que nós vivemos em casa é a vida que nós vivemos na igreja. Uma vida de paz, uma vida de respeito, uma vida de dignidade, uma vida de carinho e muita admiração. Se tem uma coisa que eu cultivei nesses 43 anos, foi muita admiração pelo meu marido. E ele está aqui, ele sabe o quanto eu o admiro. Eu falo sempre, faço questão de falar sempre isso para ele. Então eu gostaria de iniciar, quero te convidar a abrir no livro de Malaquias. Malaquias no capítulo 2. Nós vamos falar sobre, uma das definições mais bonitas de família que eu vejo na Bíblia, está em Malaquias no capítulo 2. Para a gente entender o assunto, princípios e valores. A Bíblia é um manual, gente. Se Deus criou, a lição passada, a família é um projeto elaborado por Deus. E a Bíblia é um manual para essa família ser feliz. E se a gente seguir o manual, vai dar tudo certinho. Por que que hoje a gente tem tantos problemas? A Bíblia já nos avisa que no mundo nós teremos aflições. Jesus disse, no mundo nós teremos algumas aflições, mas nós passamos por muitos problemas que a gente não precisava passar. Se a gente observasse mais o manual que Deus deixou elaborado para conduzir a família, para preparar uma família, a gente seria muito mais feliz. Então eu quero ler com você e vamos explanar o que está escrito aqui. Malaquias 2:13. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a tua oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. De cara você já está vendo que um princípio da palavra foi quebrado e o povo estava com problema financeiro. Vocês estão chorando, vocês estão trazendo a oferta de vocês, mas eu não vou aceitar, porque vocês quebraram o princípio bíblico. E aí ele continua, 14. E vocês dizem, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Por que você está passando problema financeiro? Deus faz essa pergunta para ele, por que você está chorando? Por que você está trazendo a oferta no altar e você continua com problema financeiro? Porque você foi desleal com a mulher da tua aliança. Eu estou no meio dessa aliança, eu estou no meio desse pacto, eu estou no meio desse concerto e você quebrou. Olha o quanto é sério. E ele ainda diz no 15, não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Porque ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da vossa mocidade. Olha para mim aqui. O que é uma família? Deus trouxe um homem, trouxe uma mulher, uniu, estava sobrando espírito, cada um tem um espírito. Deus uniu os dois, fez um só espírito. Meu marido e eu somos uma só carne, somos uma só pessoa. E de nós dois, o que ele fez? O projeto de Deus era trazer uma semente bendita. O que é isso? A família é o lugar onde Deus projetou levantar uma raça, uma descendência santa e abençoada. O que o casamento é? Senão uma estufa de semente. Você sabe o que você está vendo que Deus aqui está falando
relacionado aos nossos filhos, à nossa descendência, como uma semente. É algo que tem que ser plantado, cuidado e para colher bons frutos. Então ele compara a família como uma estufa. Qual é a função de uma estufa? A principal função é proteger a planta e manter as melhores condições para essa planta crescer, ter um desenvolvimento saudável. Ou seja, o que é uma família? O que é um ambiente familiar? É um lugar onde eu vou criar filhos santos, tementes a Deus, conhecedores de Deus, através da minha experiência de vida, minha e do meu marido, através do meu exemplo de vida, de fé, de caráter, de generosidade, de honestidade. Meus filhos, quando crescerem, esse é o projeto. Meus filhos, quando crescerem, adultos, eles serão homens e mulheres conhecedores de Deus, tementes a Deus, e vão viver uma vida abençoada e serão salvos. Isso é família, isso é o projeto de Deus. É o que está aqui. Então, a gente não está criando filho para qualquer coisa. Os filhos não são nossos, a Bíblia fala, é herança de Deus. Tem pai, mãe que acha que filho é propriedade sua, não é? E cada um de nós nasceu com um projeto de Deus. Seus filhos, meus filhos, cada um, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. O pai e a mãe, o ambiente do lar precisa ser saudável, emocionalmente, uma estrutura boa, emocional, financeira e espiritual, queridos. Filhos não têm que vir para a igreja para aprender de Deus, eles têm que aprender dentro de casa. É comigo e meu marido. A responsabilidade é minha e é dele. Quantos estão entendendo aqui? Só que aí, o que a Bíblia vai ensinar para nós? Que nas circunstâncias adversas que eu e meu marido vamos passar na vida, meus filhos vão aprender conosco como sair de cada uma delas. Eles vão entender que a vida não é só oba-oba, a vida não é tudo azul, vai ter momento de dificuldade, de adversidade, problema financeiro virá, problema de saúde vai acontecer, mas o que os meus filhos vão entender e vão crescer maduros nisso? Que a minha fé e a fé do meu marido, que nós passarmos para os nossos filhos, vão inverter as crises, e Deus vai trazer a vitória em todas elas. Então meus filhos vão crescer na total dependência de Deus, não é do pai nem da mãe. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Crises virão, mas o livramento virá de Deus. Eu e você precisamos inculcar isso na mente dos nossos filhos. Aí você volta aí para a sua revistinha. Ele começa o texto de referência, Lucas 14, 28. Aqui começa um princípio para o casamento, todo mundo conhece. Pois qual de vós, querendo edificar ou construir uma torre, ele está trazendo essa passagem para a família, para o casamento. Então vamos colocar o casamento aí na passagem, tá bom, irmãos? É isso aí. Qual de vós, querendo construir uma família, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Você sabia que lá em 1 Coríntios 7, 27 e 28, Paulo fala assim: vocês que estão solteiros, não se casem. Eu quero evitar para vocês tribulações. Você sabia que casamento traz tribulação? E os jovens, eles querem casar achando que casamento vai ser totalmente sonhadores, achando que casamento vai ser um sonho, é príncipe, princesa. Irmãos, a hora que as lutas vêm, a hora que as contas para pagar da água, da luz, do telefone, gasolina, escola de menino, pergunta aí para quem está botando criança na escola, uniforme, material escolar,
as escolas hoje de infantis, de primária, é R$1.000. O que a Bíblia, Jesus está dizendo? Qual de vocês, querendo construir uma família, não assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Para ver se você vai dar conta de acabar. Para que não aconteça, depois de você haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que haverem vão começar a escarnecer. Você vai passar vergonha. Você vai ficar mendigando aqui e ali. Ah, me ajuda, papai, mamãe, me ajuda. Ah, alguém me ajuda, por favor. Tem que fazer a conta antes. A prudência, Jesus está falando. A estrutura do casamento está na palavra. Por que nós temos muitos problemas que a gente não deveria ter hoje? Porque a palavra de Deus não é a estrutura da nossa família. E aí ele continua. Este homem, versículo 30. Este homem começou a edificar, a construir um casamento, mas não pôde acabar. Ou seja, por que hoje tem tanto divórcio? Começou a construir uma família, não tem alicerce que precisa ter, vai levantando as paredinhas, na hora de colocar a janela, não tem dinheiro para comprar janela, não tem estrutura emocional para esperar o tempo de botar o teto, não tem estrutura emocional, não tem estrutura física, não tem estrutura espiritual, que é o fundamental numa família. Aí são duas questões. A primeira delas, Jesus está falando, faça a conta primeiro. Pensa bem primeiro antes de casar. Casamento traz tribulação, Paulo diz. No versículo 31, ele está falando outra coisa. O qual é o rei que indo à guerra? O casamento é uma batalha, querido. Sabia que a maior batalha espiritual de entrada é dentro de casa? É dentro da família? Qual é o homem ou a mulher que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Jesus está falando o quê? Você vai entrar na maior batalha espiritual da sua vida, porque o alvo de Satanás é destruir família, porque família é o maior projeto de Deus. Então, você vai juntar com uma pessoa que você precisa ver se ela está disposta a entrar com você nessa batalha. E aí, o que Jesus está falando? Você tem que sentar primeiro e tomar conselho, coisa que os jovens também não gostam. Eu não gostava, você não gostava de tomar conselho. A gente acha, antes de casar, a gente pensa que a gente sabe tudo, principalmente quando a gente está apaixonada. Aquele é o príncipe, se eu não casar eu vou morrer. Aquela ali é a mulher da minha vida, se eu não casar com ela eu vou ser infeliz o resto da vida. Aí o que acontece? Jesus está falando, vai tomar conselho primeiro. Com quem que eu vou tomar conselho antes de casar? Eu vou lá na casa da profeta, ela vai orar por mim, ela vai falar se esse é o marido ou se essa é minha esposa, que Deus tem para mim. É isso, irmãos? É com os meus amiguinhos que eu vou tomar conselho? Se eu devo ou não devo casar? A primeira coisa, o que a Bíblia manda? Procura os princípios na palavra para que você case direito. Segunda coisa, nós temos líderes sobre as nossas vidas. Pais e pastores. Peça conselho aos seus pais, aos seus pastores. Aí você está aqui, pastor, eu já casei. Mas você tem que saber, porque você tem filho, vem os netos. E além dos pais e dos pastores, qual é a pessoa indicada para pedir conselho? Para gente casada que vive muito tempo, casada e vive bem, gente experiente em família. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás. Todo tipo de conselho que eu quiser pedir, eu vou pedir para quem entende muito mais do que eu daquele assunto. Se eu quiser um conceito financeiro, eu vou atrás de quem ganhou muito dinheiro e entende tudo de dinheiro. Você não é assim, não? Se eu preciso de um conselho no casamento, eu vou atrás de quem tem vida conjugal, que vive bem, feliz e muito tempo de casamento. Quem vive 1 ano, 2 anos, tem experiência?
muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda. Vá atrás de gente experiente para te dar conselho. Terceira coisa, faça algumas perguntas para você mesmo. Será que eu estou preparado para o casamento? Será que essa pessoa que eu vou casar com ela, realmente eu quero constituir família com ela? Porque quando você casar, você não vai casar só com ela, a família vem junto. Aí tem gente depois que casa, fica com horror da família, não quer nem saber. A Bíblia não manda eu conviver com a família do meu cônjuge, mas eu tenho que respeitar e tratar muito bem. Respeito. Ah, não, eu queria casar e ter um filho de olho azul, loiro, lindo, maravilhoso. Então você tem que procurar uma pessoa com o tipo físico que você quer. Tem gente que reclama de filho. Essa semana eu estava vendo uma postagem mostrando uma criança linda, maravilhosa. Aí alguém disse assim, a fulana queria um filho desse, mas casou com isso aqui. Pensa num cara daqueles de bermudão, aqui embaixo, tudo tatuado, bonezinho de lado, um cigarrinho na boca. Aí a pessoa falou assim, quer um filho desse jeito, mas procura um pai desse aqui. Como é que vai ter o filho que quer? Irmãos, tudo planejado. Olha, o ponto número 1, casa alicerçada na rocha. Jesus é o fundamento da família, Jesus é a palavra. Toda família tem que estar estruturada em cima da palavra para que ela vá bem, para que seja curada, para que ela tenha uma vida feliz. Então, não pode ser pais despreparados, família despreparada. Por isso que a Igreja Catedral da Família investe tanto em família aqui, para ensinar, porque o maior índice de divórcio está dentro das igrejas hoje. Aí você pergunta assim, por que fulano casou? Ah, porque o dia do casamento, aquela festa é maravilhosa, sonha com o dia da festa do casamento, a moça sonha com o vestido que ela vai usar no dia, esquece a consequência disso aí, o que vem depois. Aquela paixão que a gente tem, tudo paixão é passageira, irmãos. Casamento para durar 30, 40 anos, igual eu e meu marido, tem que ter muito mais coisa do que paixãozinha, do que carinha bonitinha, do que dia de festa, do que, sabe? É muita coisa que vem atrás. Vem em primeiro lugar caráter. Olha como é que trata a família, olha como é que cuida da mãe, olha como é que trabalha e paga as contas, olha o caráter desse homem e dessa mulher. As mulheres hoje não querem saber de ser dona de casa, não querem saber de ser mãe. As crianças rapidinho tem que, vão passar para frente, deixa alguém cuidar para mim. Vai ter problema demais, depois vai ter que ficar fazendo campanha e mais campanha, para Deus restaurar o filho, restaurar a filha, restaurar o casamento. Por quê? Porque não anda nos princípios da palavra. Irmãos, a gente tem que falar a verdade aqui, não tem? Aí o que acontece? Jesus manda edificar a casa na areia. Aí você fala assim, pastora, mas eu casei, eu vim de um lar totalmente desestruturado, meu marido também. Eu também vim. Eu vim de um lar onde meu pai era alcoólatra, minha mãe ficou meio perturbada com tanto sofrimento. Não tive exemplo de mãe nem de pai dentro de casa. Mas eu tive uma sogra, depois que eu casei, eu tive uma sogra que foi uma bênção na minha vida e me ajudou muito. E aí você fala assim, aí como é que a gente faz? Deixa eu contar uma historinha para você aqui. Meu marido é engenheiro, um dos melhores construtores que eu já vi na minha vida. Ele vou fazer o quê? Eu estou falando para vocês que eu admiro ele em tudo, que muita coisa. Ele tem mais qualidade do que eu, se você quer saber. Eu já vi meu marido construir casas, prédios. Eu já vi meu marido construir estradas, muitos quilômetros de estrada. Já vi meu marido construir armazéns. Mas uma construção me chamou muita atenção. Quando ele foi construir a casa da mãe dele é lá no setor Jaó. Alguém conhece o Jaó? Lá naquele tempo, há 30 anos atrás, tudo alagado.
E ele tinha que construir a casa da mãe dele naquele terreno com muita água. E eu pensava comigo, meu Deus, o que esse homem vai fazer? Porque quanto mais o povo cavava, mais a água dava. Era igual o meu casamento, entendeu? Não tinha estrutura, não tinha rocha, nem areia tinha, só tinha água. E aí o que esse homem fez? Ele botou uma bomba, o povo ia cavando e bombando. Acho que foi a estrutura mais difícil que ele fez nas obras da vida inteira dele, eu imagino. Cavando e bombando, tirando toda aquela água, e quanto mais tirava, parece que mais aparecia água. Então eu perguntei para ele, eu falei, bem, como é que foi que você fez naquela época? Que coisa difícil a estrutura da casa da dona Venina. Ele falou, bem, uns bloquetes, muito concreto, a gente fazia, abria o buraco, tirava a água, jogava ali aqueles concretão, e fez a estrutura da casa todinha. Você já pensou o que é construir uma casa em cima de água? As paredes vão ter mofo, as paredes vão rachar, vai abalar a estrutura inteira. A casa da minha sogra não tem uma rachadura. Pensa numa estrutura bem feita. Assim é o meu casamento, e é um casamento que pode ser o seu. Nós viemos de uma estrutura terrível, péssima, maus exemplos. A gente pode tirar tudo aquilo e trocar tudo, e fazer uma estrutura de concreto, botar ali a rocha, os princípios da palavra, tirar as coisas velhas, ruins, as dependências que nós trouxemos da nossa casa, de pai, de mãe, os vícios, os maus costumes. A gente pode tirar isso tudo, irmãos. Ninguém pode falar dentro da igreja, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe. Não. A estrutura pode ser boa, não importa o solo que for plantado. É só botar rocha debaixo, é só botar o princípio da palavra de Deus, é Jesus. Lá em casa nós mudamos tudo, por isso que nós chegamos 43 anos, um casal feliz, realizado. Você acha que na minha casa tem briga? Pergunta para os meus filhos, pergunta para os meus netos, você escuta nós dois brigando e gritando. Minha casa não tem grito, minha casa não tem briga. Se a gente precisa conversar alguma coisa, entra para dentro do quarto, fecha a porta. Ninguém é obrigado a aguentar gritaria, briga de pai e de mãe, que coisa feia. Mau exemplo. Seus filhos vão fazer a mesma coisa na hora que casar. Se os meus filhos não é boa esposa e bom marido, não é falta de exemplo dentro de casa. E aqui nós vamos ver o que acontece. Vamos para frente. Princípios de Deus divinos para o matrimônio, são princípios e regras. O primeiro deles, eu queria que você voltasse comigo lá em Gênesis, para a gente entender alguma coisa aqui. Gênesis 12. Aqui vem uma regra fundamental para a família dar certo. Aqui eu não estou falando só de casamento, não, nós estamos falando de família, tá? Então não é só para você que é casado há 5, 10, 20 anos, é para a família. Olha o que Gênesis 12 diz. Ora, o Senhor disse a Abraão. Quem foi que disse, irmãos? Diga comigo, o Senhor que disse. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. Far-te-ei uma grande nação e te abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família é isso aqui. Sabe o que é a ordem de Deus para Abraão? Sai da casa dos teus pais, sai de perto dos teus pais. Eu quero te engrandecer, eu quero tornar você uma bênção. Eu pergunto para você, será que Abraão teria sido a bênção que ele foi, se ele estivesse lá pertinho do pai dele a vida inteira? Morando junto, pertinho, na Barra da Saia. Na hora de ter, não tinha conta, o dinheiro para pagar a conta da luz, eu vou lá pedir para o papai tem, ele vai me dar. Na hora que não tinha a comida, queria fazer uma viagem, vou lá, papai vai me dar. Será que Abraão tinha cumprido o propósito da vida dele?
Eu quero dizer uma coisa para vocês, não é só os filhos que erram não, quem erra mais são os pais. Que quando os filhos casam, quer trazer tudo debaixo aqui, ó, da asa, debaixo na barra da saia, e fica pagando conta para filho depois que casa. Eu já sei que eu vou descer daqui e o povo vai falar, ai pastora, só pegou pesado. Quem foi que disse essa palavra? Diga comigo, o Senhor. Ele disse, Abraão, eu vou engrandecer você, eu vou te fazer crescer. Alguém cresce debaixo da asa de pai e de mãe? Cutuca para esse crente que está do seu lado aí, ó. Filho não cresce se estiver debaixo da sua asa. É Deus falando, é estrutura familiar. Eles precisam conhecer o Deus que talvez você nem conheça. Eu quero que meus filhos, eu falo que quando eu me converti, eu e meu marido, nós tivemos tanta experiência com Deus. Eu não vejo o povo hoje, os jovens hoje, tendo essa experiência que nós tivemos. Na hora da luta financeira, na hora da doença, na hora do aperto, Deus vinha com a salvação, com o socorro dEle. Meu Deus do céu, quanto milagre nós experimentamos. O povo hoje gosta de profecia. Deus vai fazer na sua vida. É lógico que Deus vai fazer, mas se você deixar. Aí o que Deus falou para ele? O que é necessário para que você engrandeça? Abraão, sai da terra. Não há crescimento sem a predisposição para mudanças necessárias. E tem coisa que vai doer nos filhos, e se o pai e a mãe estiver perto, eles vão lá passar a mãozinha. Não, você não vai passar por isso aqui não. Não cresce. Não cresce, não aprende. Casamento tem que ter mudança radical para virar uma família constituída, abençoada por Deus. Ninguém conhece a Deus se não tiver experiência própria. As experiências que eu e meu marido tivemos não servem para os meus filhos. Eles têm que ter a deles. E a tendência é a gente achar que os outros precisam mudar, menos a gente. Pergunta para o seu filho, você tem que mudar alguma coisa? Ele vai falar, não. Pai, você tem que mudar. Mãe, você tem que mudar. É ou não é? Eles não acham que eles têm que mudar. Mas a minha mente precisa estar aberta para obedecer a palavra. Se Deus está dizendo, depois do casamento, deixa aí, por que você fica segurando, filho, debaixo de sua asa? Eles vão ter problema. Eles vão ter muitos problemas. A interferência aqui, ó, o maior propósito do deixar ir é desligar o casal da interferência e influência do pai e de mãe, queridos. E a gente interrompe o propósito de Deus, porque a gente quer facilitar as coisas para os filhos. E aí Deus disse para ele aqui, ó, você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Olha aqui o que é cortar o laço. Eu vou te mostrar, Abraão, você vai andar daqui para frente na total dependência de mim. Sabe quando alguém vai conhecer a Deus? Quando essa pessoa andar na total dependência de Deus. Segunda coisa, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção na vida dos outros. Aí você fala, não, mas meu filho já é bênção. Mas ele poderia ser muito mais se não fosse a tua interferência. Tem pai, tem mãe que quer fazer na vida dos filhos os planos dele. Eu planejei isso para meus filhos, se eu planejei isso para meus... coitado. Você acha que o pai de Abraão planejou tudo aquilo para Abraão? A vida dos seus filhos não te pertencem. Casou, sai da tua casa, sai da tua parentela. Pais, obedeçam a Deus. Se tiver um pai ou uma mãe perto de você, fala para ele, pai, obedeça a Deus. Vocês estão calados, hein? Vocês estão calados. Eu estou falando a verdade ou não? Está certo, pastor Carlos Vilela? Estou dentro da lição? Estou na palavra? Por que o povo está tão quieto?
Por que eles não estão dando glória a Deus? Chorando. Por que eles não estão chorando? Oh, Jesus. Oh, meu Deus do céu. A gente gosta do louvor, que a gente fica emocionada, né? Mexer com o emocional da gente é bom demais. Mas vai trabalhar para mudar a mentalidade, para ver. A gente não quer mudança, queridos. E o que faz a bênção de Deus vir para a nossa família é uma semente santa e abençoada que eu e meu marido vamos proporcionar na vida deles. Filhos não podem crescer dependente dos pais. Terceiro ponto, eu vou te abençoar e os que te abençoarem, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Quem é que vai ser a defesa dos meus filhos? Sou eu ou é Deus? Então por que você está com a mão em cima? Por que você não deixa Deus agir? Proteção, segurança, defesa e direção. Nossos filhos têm que aprender que vem de Deus, não é de mim nem do meu marido. Provisão vem de Deus. Por que hoje a fé está tão rala? O espiritual hoje está assim, ó. Nós estamos tudo na beirinha da praia, ninguém quer no fundo com Deus. Por quê? Porque vai ter que mudar muita coisa na nossa vida. E a gente não quer, a gente quer o oba-oba. Aí vem alguém aqui e profetiza, Deus tem isso para você, Deus tem isso para... Irmão, tem mesmo. A promessa é geral aqui, ó, para todo mundo, a bênção. Seus filhos serão uma bênção. E eu vou abençoar quem te abençoar. Quem é que vai me defender quando alguém falar mal de mim? Eu preciso me defender, queridos? Não. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui? Amém. O princípio da Bíblia diz, olha aqui, vamos lá para Eclesiastes 4. Eclesiastes 4. O princípio da unidade. É para deixar pai e mãe e unir, é para andar colado. Você está com a revistinha? Eu não vou repetir tudo que está aí não, e muita coisa aqui a gente já sabe. Eu quero falar mais aquilo que não está na revista. Unir ou apegar é estar colado. Então eu não estou colado mais com meu pai e com a minha mãe, eu estou colada com meu marido. Esse final de ano eu falei para ele, às vezes teve dias que nós ficamos sem neto, teve dias que nós ficamos sem filhos. Mas o pior para mim, eu disse para ele, foi no Natal que eu fui passar com a minha família num lugar e ele quis passar com a mãe dele. A mãe dele tem 104 anos. Todo ano a gente passa com a mãe dele. Esse ano eu quis ir passar com a minha. Aí ele chegou lá, eu falei, bem, eu fico sem neto, eu fico sem filho, mas ficar sem você uma noite é muito difícil. É o relacionamento cultivado. É muito ruim ficar sem o meu, eu estou colada com ele. E é muito difícil. Olha o que a Bíblia fala, Eclesiastes 4:9. É melhor ser dois do que um. Casamento é difícil, traz tribulação? Sim, mas também é melhor ser dois do que um. Casamento, gente, eu sou fã de casamento. O casamento do meu pai e da minha mãe foi péssimo, uma tragédia. Minha mãe quis suicidar, matar eu e meus irmãos. Deus nos livrou da morte desde a gente pequenininho, várias vezes. Casei, meu marido, meus 10 primeiros anos foram muito difíceis até eu me converter. Converti, fiz essa mudança na estrutura do nosso casamento com a palavra de Deus. Tem 33 anos que nós vivemos um melado a nossa vida conjugal. Quem anda com a gente sabe. Eu sou o maior puxa-saco desse homem. Não falo mal dele para ninguém, que eu acho horrível. Mulher falar mal de marido e falar dos defeitos de marido para os outros. Acho horrível. Você quer contar defeito de marido, você vai conversar com outra pessoa. Porque eu olho para mim e eu me vejo com mais defeitos do que ele. O nosso relacionamento é assim, tem coisa que eu sou muito falha, e ele é muito bom naquilo que eu sou falha, e eu aprendo com ele diariamente. Mas tem coisa que eu também ensino para ele, tá? Uai, não é totalmente assim não.
Mas a Bíblia manda eu considerar o outro melhor, superior a mim. Eu considero o meu marido. Cada um tem a vida que quer levar. Amém, queridos? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai de quem estiver só, pois caído não haverá outro que o levante. E se alguém quiser prevalecer contra os dois, lhe resistirão. Está vendo? Na hora da oração, na hora da luta, se alguém quiser prevalecer contra eu e ele, o nosso casamento, os dois vão resistir junto, colado, e o cordão de 3 dobras, porque é Deus no meio dessa união, porque nós estamos colados. Se eu não tiver colado com ele, se eu tiver colado com meu pai e com a minha mãe, Deus não vai estar aí não, tá bom? O cordão é de 3 dobras, marido, Deus e esposa. E Deus tem que ser o centro disso aqui. Aí você pergunta assim, se casamento é uma construção, aqui está falando que casamento é como uma sociedade. Você convida alguém para fazer uma sociedade com você, construir com você. Então, quais os fundamentos para um grande negócio prosperar? Você que tem uma empresa aí. Primeira coisa, fidelidade. Fidelidade é fundamental. Traição quebra a sociedade. Toda sociedade que um não tem o compromisso com o outro sério, de ser honesto, vai quebrar, não vai romper. Segunda coisa, interdependência. Casou, acabou a sua independência. Esse negócio de marido não querer responder a pergunta difícil, que tem mulher que faz pergunta difícil, não faz? Quanto é que você ganha? Quanto é que você tem lá na sua conta? Aliás, vou aproveitar, vou perguntar para o meu marido, bem, quanto é que você tem lá na sua conta? Interdependência em tudo, eu dependo de mim, ele depende dele, nós somos um só. O que é meu é dele, o que é dele é meu, e ele faz muito mais do que eu. Ele paga minhas contas. Pensa num homem bom, um homem que me respeita, um homem que cuida de mim em todas as áreas. Nós temos que prestar conta um para o outro. Esse negócio de celular, computador, meu celular até meus netos pegam. Ali é aberto, cada um, né? Não tem nada para esconder. Você é casado, está do lado da sua esposa aí, fala para ele, eu não tenho nada que esconder. Se você quiser fazer pergunta difícil, pode fazer. Eu vou te responder. Não é só aqui dentro da igreja não, tá bom? É lá fora. Tem marido que se sente desafiado. O lado machão dele, não toca nisso não, isso é problema meu. Eu sou o provedor da família, eu que controlo o dinheiro. Não é assim que acontece. Você pode até trabalhar, mas o dinheiro é nosso, é dos dois. Nós somos um só. Amém, queridos? Vamos para frente. Princípio da permanência. Ixi, aqui o bicho vai pegar. Mateus 24. O princípio da permanência. Quando Deus falou assim, agora você casou, já não são mais 2, mais um só. O que Deus ajuntou, não. Vamos repetir? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus avisou. Moisés, ele não compartilhou aquele negócio. Quer separar? Separa. Não. Moisés, ele concordou em dizer que por causa da dureza do coração do homem, estava acontecendo o divórcio. Amém, queridos? Mas quantos aqui querem honrar a Deus na sua vida, na sua casa? Então, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Mateus 24, versículo 37, diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Repete comigo essa palavra. E não o perceberam. Noé pregou, avisou, o povo estava comendo e bebendo, casando e dava-se em casamento, como se nada tivesse acontecido. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda de Jesus. Como é que Jesus está avisando que vai ser a vinda dele? O povo vai estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Aí eu fui procurar esse termo, dando-se em casamento.
Uma das pessoas que eu gostei demais foi o pastor Antônio Gilberto. Eu acho que todo mundo conhece, quem é mais antigo da Assembleia de Deus conhece. É um mestre em teologia. E ele diz algo muito sério. Eu vou repetir para você palavras dele. O que acontecia nos dias de Noé vão se assemelhar aos nossos dias. Casavam-se e davam-se casamento, que quer dizer literalmente casar, descasar seguidamente. Casar, separava, casava. Não dava certo, descasava, casava de novo. 3, 4, 5 vezes. Isso é o que acontecia. Então ele dizendo aqui, perceba que não é qualquer menção de Deus nessa passagem. Você não está vendo Deus aqui. O homem preocupa-se apenas consigo mesmo. Ele é o centro de tudo. Por que que eles casam, descasam, casam, descasam? Porque Deus não está nisso. O homem se tornou o centro de tudo, a vontade dele é que permanece. Já não mais há prioridade. Casamento é lazer. Eu vou casar, se der tudo certo, se eu for feliz, eu continuo. Se não, dou um chute no traseiro. Sim ou não? A sociedade que nós estamos vivendo hoje não é exatamente isso. E Deus não está nessa aliança. Aí ele continua, presta atenção. O secularismo hoje exerce grande atração e um efeito anestésico sobre a igreja, pastor Salmo. Presta atenção agora, no final da frase dele. É uma forma ardilosa e disfarçada de corrupção dentro da igreja. Casar, descasar. Casar, descasar. Que silêncio sepulcral. Irmãos, sabe o que a Bíblia está falando? Que esse tempo que nós estamos vivendo agora, que é exatamente isso aqui, é o que precede a vinda de Jesus. Deus não está nos casamentos. Eu caso com quem eu quero, do jeito que eu quero, quantas vezes eu quiser, eu vou casar e descasar. E vai ter gente para fazer o meu casamento dentro da igreja. Pior é isso. Isso se chama dormência espiritual, mundanismo entrando dentro da igreja, corrupção. Aí você está aqui dentro da igreja agora e você fala, pastor, eu já estou no meu 3º casamento, no meu 2º casamento, o que eu faço? Fica do jeito que você está agora. A palavra está chegando para você aqui agora. Receba essa palavra. É hora de mudança radical no seio das famílias, irmãos. Jesus está voltando, e se a gente não levar isso aqui a sério, a quebra de princípios vai levar muitas famílias para o inferno. Misericórdia. A mentalidade das pessoas é o determinante para o casamento dela permaneça. O que você pensa, o que tem no seu coração é o que vai determinar o seu casamento. Você está casado por quê? Quem é que está no meio do seu casamento? Quem é que manda? Quem é que é o Senhor da sua vida e da sua família? Quem é o centro da sua vida? Toma uma posição hoje, queridos. E as coisas que estão erradas, porque eu sei que tem muita coisa errada, e Deus ele não condena, Deus ensina, Deus disciplina através da palavra. Deus está falando porque Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar todas as famílias. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. A mentalidade vai determinar isso. Arrependimento é para isso, a igreja é para isso. Ouve a palavra, fala, Deus, eu estou errada nisso aqui, eu vou mudar hoje. Enquanto há vida, há esperança. Depois que morrer, acabou, aí não dá tempo mais não. Mas a gente precisa mudar. Amém? Primeira coisa, agrega o valor ao seu casamento é o temor a Deus. Diga para ele nessa noite, Senhor, se o Senhor não edificar a minha casa, não vai adiantar eu construir. Se não for o Senhor que guardar a minha casa, não vai adiantar eu pôr guarda. Senhor, seja o centro. Convida Deus hoje, querido.
a ser o centro da sua vida e da sua família. Você vai gerar sementes, descendência abençoada, vão ser salvos, vão ser abençoados, porque eles vão temer o Deus que você teme, eles vão conhecer o seu Deus e eles vão prosperar, e vão ser canal de bênção. É isso que a palavra está falando. Outro valor que precisa ser agregado: amor e respeito mútuo. A lição está falando que o amor é a argamassa que solidifica o relacionamento. Solidifica. O descuido do ato de cultivá-lo tem tornado um dos maiores inimigos do matrimônio. Você sabia que amor não sustenta casamento? Tem muito casamento que está acabando, que o marido ama a mulher e a mulher ama o marido. Mas quando o amor dá lugar ao ciúme, à gritaria, a maus tratos, à violência, à agressividade, mata. Um relacionamento hoje, a grande maioria, são as atitudes erradas nossas, a falta de respeito para com o outro, a falta de consideração para com o outro. É a gente falar tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, e achar que não tem consequência. A gente está matando o amor que o outro tem e o respeito por nós. Por isso que eu faço questão, e meus filhos veem isso, o maior respeito e admiração que eu tenho pelo meu marido. 43 anos de casado, posso falar de carteirinha. Não há nada que sustente um casamento por longos anos, se não for respeito, consideração, que vai gerar admiração. Não é beleza, não é o dinheiro, não é a casa bonita, não é o carro, é a maneira que um trata o outro. Quando eu vejo ele, eu vou para o médico, eu vou com você, vou te levar. Onde eu vou? Ele quer estar comigo. Ser meu companheiro. Gente, você tem um parceiro para tudo, você tem um companheiro para tudo. Filhos vão casar, cada um vai ter sua vida. Depois de 43 anos de casado, é eu e ele. E vocês sabiam que um grande índice de divórcio é nessa idade, os casamentos? Porque os filhos saem de casa, um olha para a cara do outro e fala assim: eu não te conheço mais, não sei nem quem que você é. Porque viveu em função de filhos, em função de outras coisas. Eu quero viver em função do meu marido. Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, a vida do companheiro que Deus me deu. E ontem a gente estava numa turma de amigos e alguém falando assim: nossa, hoje o povo está casando e ficar viúvo tem que casar logo. Eu falei: gente, eu não me enxergo, se faltar o meu marido, eu não me enxergo casando com ele, outro homem. Não vejo, depois de 43 anos dormindo com o mesmo homem, botar outro homem do meu lado, mas jamais, outra costela, não, eu quero é ele. Eu oro a Deus todos os dias para Deus dar saúde e vigor para ele, porque esse é o marido que Deus me deu. Amém, queridos? Eu sou muito feliz e realizada. No que depender de você, tenha paz com todo mundo, perdoa. Eu queria que você saísse daqui hoje, tem gente aqui que está amargurado, porque o homem pensa que ele joga as palavras e a mulher esquece. Mulher não esquece. O que você falou hoje, de manhã, de noite, a mulher vai passar o dia inteirinho mastigando aquelas palavrinhas difíceis, duras, grosseiras. Gente, se tem uma coisa, graças a Deus eu casei com um homem educado. Se eu tivesse casado com um homem grosseiro, meu Deus do céu, não sei como é que ia ser, não. Mas Deus usa ele demais na minha vida, para me ensinar a obedecer a palavra. Porque eu sou agitada, eu gosto de tudo rápido, ele é calmo, tranquilo. Aí pensa no exercício que eu tenho que fazer de calma. Pensa nas vezes que eu tenho vontade de falar coisas, mas aqui o perdão está falando. É uma forma, o perdão é uma questão de obediência, passa por cima, porque as qualidades são infinitamente maiores. E aí a gente cala a boca. Isso aqui é tratamento. Perdão
aqui, é uma forma de ver o ofensor como instrumento de Deus. Não precisa nem liberar perdão, tem coisa que ele não fala e não precisa de perdão, mas tem coisa que ele faz que Deus está trabalhando na minha vida, através das diferenças de temperamento. Mas aí o cara, é difícil mesmo, não é fácil não, é a carne, quem tem temperamento forte é assim, mas eu não respondo, eu não grito, eu não, sabe, irmãos, passa, depois a gente conversa, está tudo calmo. A importância da gente dizer, eu errei, por favor. Gente, meu marido, quando a gente namorava, ele abriu o carro para eu entrar, a porta. Acho que eu estou querendo voltar. Abrir a porta para eu entrar. Mas ele faz tantas outras coisas para mim. Você acha que meu marido é de fazer um elogio? Mas hoje eu conheço ele pelo olhar dele. Tem dia que ele olha para mim, ele está me achando linda, maravilhosa, mas não sai uma palavra. Mas eu não sou daquelas mulheres fraquinhas que fica precisando de, mulher, hoje você está linda, mas seu cabelo hoje está bonito, você tá... Não, eu não preciso disso não. Eu sei quem eu sou, eu sei de mim, eu tenho espelho, eu sei tudo, sei dos defeitos, das qualidades. O que importa para mim é agradar ele. Né, queridos? Vamos ficar de pé. Olha para mim aqui. Casamento, família, é o lugar onde são armadilhas preparadas para que haja amarguras. Por isso a maior batalha espiritual é dentro da família. Porque é muito difícil você perdoar as pessoas que você mais ama. Às vezes vem de marido, às vezes vem de filho, às vezes vem da mãe. É difícil. Então, a amargura é um negócio que prende a vida da gente. Perdoar é uma questão de decisão e inteligência, querido. Você é inteligente, você conhece a palavra, você vai perdoar por quê? Porque você tem que perdoar e passar por cima. Para quê? Para que o caminho seja liberado, para as bênçãos de Deus fluir na sua vida. Quem quer o caminho de Deus liberado aí? Talvez alguém chegou aqui hoje que tem alguma coisa emperrada aí na sua vida, ó. Viu lá a primeira passagem? Deus falando, você está trazendo oferta aqui no altar, você está chorando, você está gemendo, porque o problema financeiro está difícil, mas eu não estou olhando para a sua oferta, por causa do jeito que você faz com sua mulher. Então hoje é um dia da gente racionalmente, e eu não quero fazer você chorar, mexer com o seu emocional, entendeu? Eu quero que a nossa mentalidade mude, e a gente pense, eu vou tratar melhor a minha família, eu vou cuidar, eu vou perdoar quem precisa, não é porque merece, é porque eu sou inteligente, é para que as bênçãos de Deus fluam na minha casa, o milagre vai acontecer, aquilo que você está precisando vai acontecer. Pare de julgar o outro, vamos parar de julgar e vamos aceitar a palavra de Deus. Hoje é dia de recomeço, é dia de avivamento. Sabe o que é avivamento? É uma renovação espiritual. Deus está falando, algo novo vai acontecer na minha vida hoje através dessa palavra. Eu errei muito, quem aqui nunca errou? Levanta a mão aí quem não errou. Não tem ninguém. Todos erramos e erramos todos os dias. Mas avivamento é a gente estar renovado espiritualmente através da palavra. Hoje é dia de recomeçar, e eu queria que você trouxesse, você e sua família, ao altar. Altar é lugar de unção, altar é lugar da bênção de Deus fluir. Saia do seu lugar agora, venha representando a sua família, venha aqui na frente, e eu quero pedir o pastor, nosso pastor, para estar orando por nós, porque eu também tenho a minha família aqui. Amém, pastor Salmo?